Olá, aluninhos! Aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos aprender como calcular a distância entre dois pontos. Primeiro, vamos olhar os casos mais tranquilos, que são eles: quando eu tenho um segmento horizontal ou quando eu tenho um segmento vertical. Então, vamos lá. Distância entre dois pontos. Vou pegar um pontinho aqui e um pontinho aqui. Ponto A, ponto B. Eu quero saber exatamente a distância entre esses dois pontos. Vou fazer a distância entre eles e é a medida do que eu estou traçando aqui na tela. Vamos ver, o ponto A olha para o X no 1, o ponto B olha para o X no 3. Então, do 1 até o 3, nós temos duas unidades. Eu caminhei uma unidade, depois caminhei outra unidade. Então, eu posso pensar que a distância entre A e B aqui é de 2. Se eu quisesse fazer a continha, poderia colocar a distância entre A e B. É assim que a gente coloca a simbologia matemática, DAB. É 3 menos 1. Então, eu coloco aqui o maior. 3 menos 1 igual a 2. Certo? Então, nós podemos fazer dessa forma quando os dois pontos eles têm a mesma ordenada, ou seja, eles têm o mesmo y. Eu considero só os valores de x. Vamos fazer então como se nós tivéssemos aqui um outro pontinho. Vou colocar o ponto C desse outro lado aqui do meu eixo Y. E se eu quisesse calcular agora a distância entre os pontos A e C? Bom, do A até o C, eu posso contar no meu desenho, no meu eixo, quantos passos eu dou, de A até C. 1, 2, 3, 4 passos. Ou eu posso fazer aqui, ó, o maior, o 1, menos o menor, que é o menos 3. Cuidado, porque tem que repetir o sinal. Sinal antes e depois do parênteses tem regra de sinal. Menos com menos vira mais. Então, fica 1 mais 3 igual a 4. Ou seja, a distância entre A e C igual a 4 unidades aqui. Então, se tiver o desenho, dá para contar. 1, 2, 3, 4 unidades. Não tiver o desenho, tiver só as coordenadas, por exemplo, se o exercício tivesse assim, as coordenadas do ponto A, o A olha para o X no 1 e ele olha para o Y no 1 também. O B olha para o X no 3 e para o Y no 1. Se ele pedisse a distância entre os pontos A e B só dando isso que está no cantinho aqui, a gente tem que observar que eles têm o mesmo y. Se eles têm o mesmo y, eles estão na mesma horizontal. Os dois estão olhando para o mesmo ponto no eixo y, no eixo vertical. Então, eu faço só a subtração entre os dois valores de x. 3 menos 1, 2. Igual nós fizemos aqui do ladinho direito. Também, se eu tivesse o ponto C aqui com as coordenadas, ó, ele olha para o X no menos 3 e para o Y no 1. Então, ele está na mesma horizontal que os pontos A e B. Ó, eu tenho também aqui o 1 como coordenada aqui do Y, certo? Então, ele tem ordenada 1. Igual os outros pontos, se eu quisesse fazer a distância entre o C e o A, só olhando aqui eu faria 1 menos o menos 3. 1 mais 3, 4. Agora, se eu tivesse pontos aqui, ó, na mesma vertical, ou seja, com o mesmo valor de x, todos eles estão alinhados aqui no x igual a 4. Nós já colocamos pontos A, B e C, não podemos repetir. Então, vamos supor que aqui é o ponto D, aqui o ponto E, aqui o ponto F. Se eu quisesse, por exemplo, a distância entre os pontos D e E,
eu posso vir aqui e contar, ó, de D até eu andei 1, 2, andei 2 unidades, a distância entre D e E, 2. Ou eu posso vir aqui, ó, distância entre D e E, faz aqui, ó, o D olha para o Y no 3, o E olha para o Y no 1. Faço 3 menos 1 igual a 2, pelos dois métodos, certo? Agora, vamos supor que eu tenha um terceiro ponto aqui, que é o ponto F, na mesma vertical, só que ele tem agora um valor de Y negativo, ó, ele está para baixo aqui do eixo X, né? Então, o eixo Y está no lado negativo dele. Como que eu posso fazer a distância entre E e F? Posso vir aqui como está desenhado, ó, eu dou um passo mais um passo, então a distância entre E e F. Posso colocar 2 se eu tivesse feito aqui só contando no meu plano cartesiano, porém eu poderia fazer também a continha aqui, olhando os valores de Y, ó. Então, eu faço distância entre E e F, Y maior 1 menos o Y menor menos 1. Menos com menos tem regra de sinal, vira mais. 1 mais 1, distância entre E e F, 2. Do mesmo jeito que nós havíamos colocado aqui, ou feito contando os quadradinhos. Uma coisa que é importante é que se eu tivesse igual aqui do lado, ó, os pontos D, primeiro ele olha para o X no 4, vamos apagar aqui, ó, só para dar para enxergar, ó, 4. Y do D, 3. Ponto E, ele tem o X4 e o Y1. Ponto F, ele tem o X4 e o Y menos 1. Nós teríamos que observar que se não tivesse o plano cartesiano, a gente deveria ver, ó, que eles todos têm o mesmo valor de x, que é 4. Então, todos estão no mesmo valor de x, todos estão na mesma vertical, certo? Para fazer a distância, eu faria o maior menos o menor aqui de quais pontos eu estivesse comparando. Então, esses são os dois casos mais simples de se calcular a distância entre dois pontos em um plano cartesiano, quando eles estão alinhados ou na mesma vertical ou na mesma horizontal, quando eles têm o mesmo valor de x ou de y aqui nas coordenadas que eles apresentam. Nós vamos aprender agora, então, como calcular a distância entre dois pontos que não estão inseridos em nenhum desses casos. Os pontos não estão nem na mesma vertical, nem na mesma horizontal. Vamos supor, então, que nós temos esse caso. Um ponto A aqui que eu estou fazendo, um ponto B aqui em cima. E eu quero calcular exatamente a distância entre os pontos A e B que eu estou traçando aqui na tela. Como que eu poderia fazer a distância entre A e B, que é o que eu tracei aqui? Primeiro, eu posso transformar isso no plano cartesiano em um triângulo retângulo. Por exemplo, eu venho aqui, ó, e vejo o B até o eixo X. E aqui o A até encontrar com o que eu prolonguei do B. Eles estão fazendo um ângulo de 90 graus. Olha que interessante, a gente acabou de fechar um triângulo retângulo. Qual é a medida desse lado aqui do triângulo retângulo? 1, 2, 3. Estou contando no plano cartesiano. Qual é a medida desse lado aqui do triângulo retângulo? 1, 2, 3, 4. Bom, nós sabemos calcular um lado de um triângulo retângulo quando eu tenho a medida dos outros dois lados? Sim, para isso nós utilizávamos o teorema de Pitágoras.
Lembra disso? Nós já aprendemos o Teorema de Pitágoras. Para relembrar o Teorema de Pitágoras, nós devemos relembrar alguns nomezinhos. Então, o lado do triângulo retângulo, que é oposto ao ângulo de 90 graus que está aqui, é sempre o maior lado do triângulo e é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Então, 3 é a medida de um cateto, 4 é a medida do outro cateto. E a distância, que é o que eu quero, é a hipotenusa. Vou chamar a hipotenusa de x. Teorema de Pitágoras dizia pra gente que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado, chamei de x, vou colocar ao quadrado, é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Então, primeiro cateto vou colocar 3, então é 3 ao quadrado, mais o outro cateto, 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Que número ao quadrado, ou seja, que número vezes ele mesmo é igual a 25? Esse número é o 5. Então, eu já sei que o x aqui é 5, e eu chamei o x da distância entre os dois pontos, ou seja, a distância entre A e B é igual a 5. Pessoal, é bem simples e bem tranquilo, eu mostrei com os numerinhos mais tranquilos para vocês aqui na tela. A gente sempre faz o Teorema de Pitágoras para saber a distância entre dois pontos que não estão alinhados em um plano cartesiano, ou seja, que eles não estão alinhados com relação aos eixos x ou y, tá? Aí você pode me perguntar, mas professor, eu já vi no livro ou em algum outro lugar uma fórmula horrível para calcular a distância entre dois pontos. Agora eu vou mostrar para vocês isso tudo em uma fórmula. Então nós vamos deduzir a fórmula e eu vou explicar para vocês como que utiliza. É exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que ao invés de ver os valores, nós vamos atribuir as letrinhas. Dei uma limpadinha na nossa lousa para a gente aprender a outra maneira de calcular fazendo a fórmula. Então vamos lá, nós temos novamente os pontos A e B. Vou colocar aqui no cantinho as coordenadas dos pontos A e B. Então lembra, o A ele olha para o x primeiro, ele está no x 0, e no y ele também está no 0, ou seja, ele está na origem, coordenadas 0 e 0. O ponto B, ele está aqui, ó, x4 e o y3. Para calcular a distância entre os pontos A e B, nós podemos fazer aqui, ó. Essa medida é a distância no eixo y, certo? Então, a distância no eixo y, nós podemos fazer o maior menos o menor. 3 menos 0, que é igual a 3. Nós podemos ver aqui a distância no eixo x, que é maior menos o menor, 4 menos 0, que é 4. Nós também fechamos o triângulo retângulo aqui, ó. Então, ângulo de 90. Podemos fazer novamente o triângulo retângulo. Só que percebam, o que antes nós contamos os quadradinhos, agora nós fizemos a subtração entre os valores da abscissa, que é o eixo x, aqui 4 maior menos o 0 menor, e nós fizemos aqui a subtração entre os valores das ordenadas também para o outro cateto, ó, maior 3, menor 0. Por que eu estou falando isso? Porque nós sempre vamos fazer, para o cálculo dos catetos do triângulo retângulo que nós fechamos, o maior menos o menor. Então, aqui 3 menos 0 e 4 menos 0. Lembrando que eu estou falando do ponto A, primeiro eu
tenho o valor de x de A e depois y de A. Então, estou começando a atribuir as letras aqui, pessoal, para deduzir a fórmula com vocês. Então, o A, coordenada do A no x, chamei de xa. Coordenada do A no y, chamei de ya. Estou fazendo genericamente. E no B, o x do B vem primeiro e depois o y do B. Vamos supor que eu queira a distância entre A e B. Eu quero exatamente o valor da hipotenusa do triângulo retângulo que eu fechei. Sendo assim, pessoal, ó, nós podemos fazer aqui no nosso plano cartesiano, se a gente apagar todos esses valores e atribuir as letras, nós podemos pensar que nós temos aqui no x, esse pontinho aqui, é exatamente o x do A. Esse pontinho aqui é exatamente o x do B. Se eu olho no eixo y, eu tenho esse valor aqui, ó, como y do B, e esse valor aqui como o y do A. Então, se eu for calcular a medida deste cateto aqui, eu posso fazer o YB menos o YA, que é o que a gente havia feito, 3 menos 0, certo? Então, genericamente aqui, YB menos YA. E para o x, a medida desse cateto aqui, eu posso fazer ó, o XB menos o XA. A medida da distância entre A e B nós chamamos de DAB. Como que nós podemos fazer então a fórmula? O teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, distância entre A e B ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, por exemplo, esse daqui é um cateto. Então, XB menos XA, tudo isso elevado ao quadrado, mais o outro cateto, YB menos YA, elevado ao quadrado. A última coisa para a formulinha ficar igual vocês veem sempre no livro, o quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. Então, nós podemos calcular a distância entre A e B como a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Pessoal, aí vocês podem perguntar assim, mas professor, eu sempre tenho que começar do B, do maior, como que eu faço? Se você está usando a fórmula, você pode escolher, eu vou começar sempre pelo ponto B, igual a gente fez aqui, ó. Então, eu fiz XB e na hora de fazer o Y, eu coloquei YB. Depois, o segundo ponto eu faço com o A. Então, se eu quisesse escolher o A para começar, ficaria XA menos XB e depois YA menos YB. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Porque se der positivo ou negativo, o valor em módulo vai ser o mesmo. E quando eu elevo ao quadrado, fica todo mundo positivo e a distância não há problema nenhum. Agora eu vou dar uma limpada na nossa lousinha para a gente ver como aplica essa fórmula. Vou usar os mesmos valores dos pontos A e B para vocês conseguirem comparar a resolução direto pelos valores que a gente fez aqui de azul com a aplicação da fórmula. Vamos lá então, pessoal. Vamos supor que o exercício só deu as coordenadas de A e B e você vai fazer a aplicação direta da fórmula. Como que ficaria? Ó? Distância entre A e B é igual. Vou colocar a raiz quadrada por último, só para não ter problema de ficar pequena demais. Então, ó, x do B. O x do B é o primeiro valor aqui de coordenada do B. É a abscissa do B. Vou colocar 4 menos o x do A. É 0. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais o y do B é 3. É o segundo valor aqui na coordenada do B. 3 menos o YA também é 0.
Tudo isso elevado ao quadrado, e aí eu vou colocar a nossa raiz quadrada. Distância entre A e B é igual. Raiz quadrada, vou fazer aqui, ó, 4 menos 0 é 4 elevado ao quadrado. Mais 3 menos 0 é 3 elevado ao quadrado. Distância entre A e B é igual raiz quadrada de 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Distância entre A e B, raiz quadrada de 16 mais 9, 25. Distância entre A e B, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Olha lá o mesmo valor que a gente achou no plano cartesiano contando os quadradinhos. Pessoal, vou fazer aqui, ó, só o começo da outra fórmula. Ao invés de começar com B, começaria com A, para vocês verem que dá no mesmo, tá? Então, ó, vamos supor que a distância entre A e B é igual a... Vamos começar, ó, XA menos XB ao quadrado, estou invertendo. Comecei com A aqui, começo YA menos YB. Tudo isso ao quadrado e raiz quadrada aqui, certo? Ó, distância entre A e B é igual. Vamos fazer, ó, XA. X do A, o primeiro valor do A é 0, menos o X do B, é o primeiro valor de B é 4. Tudo isso elevado ao quadrado, mais YA. Então, o segundo valor aqui é o de Y do ponto A, 0, menos o Y do B é 3. Tudo isso elevado ao quadrado e dentro da raiz quadrada. Distância entre A e B é igual. 0 menos 4. Tenho 0 e devo 4? Fico devendo 4. Então, agora é o menos 4 que está ao quadrado. Mais 0 menos 3. Tenho nada e devo 3, continuo devendo 3. Menos 3 elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da nossa raiz quadrada. Vem aqui do ladinho comigo, ó. Distância entre A e B é igual. Dentro da raiz quadrada, ó, menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Multiplicação tem regra de sinal, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, ficou aqui dentro, ó, 16 mais menos 3 ao quadrado, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. 16 mais 9, 25 dentro da raiz. Então, raiz de 25, distância entre A e B igual a 5 também. Então, pessoal, percebam que, ó, a partir desse ponto que eu estou grifando de verde aqui na resolução de roxa, que foi a primeira, nós temos a mesma coisa aqui, ó, o que eu estou colocando de verde na segunda resolução. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, se você começa pelo ponto B, por exemplo, vou colocar aqui de amarelo, ó, começou XB, faz YB quando você for falar do Y. Se, por outro lado, você começar aqui, ó, com o AXA, começa com Y também do A. Vocês viram que não tem problema, o resultado dá o mesmo, e nós comparamos com o que nós fizemos aqui pelo Teorema de Pitágoras, quando a gente tinha o plano cartesiano.